Meus amigos, vimos bastante volatilidade nos mercados nessas últimas 48 horas e o vídeo de hoje não poderia ser diferente. Falaremos um pouquinho sobre o que aconteceu ontem na tarde de quarta-feira, o que foi falado pelo Jeremy Powell, recapitulação para vocês aí de projeções de curto e médio prazo dentro do macro, que obviamente influenciam na ação de preço do Bitcoin e influenciaram já bastante aí nesse curtíssimo prazo. Trago para vocês agora o que deve acontecer nos próximos meses, tanto nos Estados Unidos como também na Europa. Tivemos aí aumento de juros hoje no Banco Central Europeu, dentre outras novidades também que podem gerar volatilidade nos próximos meses. Eu vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a todos vocês que me assistem para que, se possível, deixe o seu like nesse vídeo. E se você for novo aqui no canal, ainda não for um inscrito, aproveite também para se inscrever. Temos conteúdos diários e gratuitos aqui no YouTube e eu tenho certeza que você vai gostar bastante de acompanhar. Bom, como eu falava na abertura, o vídeo de hoje não poderia ter um tema diferente. Precisamos falar e recapitular do que aconteceu nessa super quarta ontem e, claro, o que também vem acontecendo nessa quinta-feira, data da gravação desse vídeo, que também gerou bastante volatilidade e trouxe pra gente aí projeções pessimistas para mercados de renda variável dentro do período de curto e médio prazo, principalmente também na Europa, tendo em vista o que aconteceu na taxa de juros também por lá hoje, quinta-feira. Então, iniciando com vocês, sem mais delongas, trouxe essa matéria pra gente começar a debater um pouquinho do que aconteceu na quarta e, claro, o que vem acontecendo na quinta. Bitcoin resiste inicialmente, mas vira para queda após o Fed manter os juros nos Estados Unidos. O que está acontecendo? Basicamente, nós tínhamos ali, de acordo com o monitor da taxa de juros nos Estados Unidos, perspectivas muito grandes para que a gente visse aí de fato uma estabilização nas taxas. E de fato, isso veio a ser divulgado como correto aí na declaração do FOMC, mas o que de fato trouxe essa negatividade toda, esse pessimismo e essa derrubada aos mercados, não foi de fato a declaração do FOMC, e sim aquela famosa e tradicional coletiva de imprensa realizada pelo presidente do Fed, Jeremy Powell, minutos após a declaração. Então, o que aconteceu, o que ele falou de tão negativo que trouxe aí esse movimento negativo para o Bitcoin, que veio abaixo aí do patamar de 25 mil dólares depois de um longo período, algumas projeções ainda mais negativas para a ação de preço do Bitcoin para os próximos dias e para as próximas semanas. Bom, o que aconteceu de fato, depois de inúmeras perguntas realizadas por jornalistas, foi que ele deixou três principais pontos no ar. O primeiro é que, claro, isso não foi o fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, e sim apenas uma pausa, ou seja, um respiro, para eles analisarem a situação econômica, ver como a economia está correspondendo, para que então, a depender dos próximos dados, continuarem a trazer novas altas de juros. O segundo ponto, ele basicamente confirmou que a gente deve ver mais um ou quem sabe dois aumentos nas próximas reuniões, muito provavelmente um próximo aumento aí de 25 pontos na reunião de julho já é cotado como maior probabilidade e eu devo trazer o monitor para vocês. O terceiro ponto, que é bem interessante, uma curiosidade, ele soltou a informação que os membros do comitê do FOMC estavam muito alinhados, tudo foi feito de forma unânime e que, claro, eles todos estavam alinhados para a possibilidade de não ter corte de juros em nenhum período próximo, ou seja, nenhum dos membros do comitê abordou esse tema. E ele reforçou durante a sua coletiva que devem demorar anos para que a gente veja aí a possibilidade de corte de juros, contrariando bastante as projeções que existiam ainda esse ano para a possibilidade de vermos cortes aí a essa taxa de juros que é bem alta nos Estados Unidos. Portanto, por mais que a gente tenha visto uma estabilização nas taxas, o que é positivo para o Bitcoin, o que declara para a gente que não vai existir, pelo menos nesse mês, um aperto monetário à economia, por um outro lado, vimos inúmeros pontos negativos durante a coletiva que ajudaram nessa derrubada do preço do principal criptoativo do mercado, claro, com também as altcoins derretendo no restante do dia. E em meio a essa declaração do FOMC, como também essa coletiva importantíssima do Jeremy Powell, o Bank of America e o JP Morgan já começam a realizar projeções aí para a taxa de juros e o que deve acontecer com a economia nos próximos meses. O Bank of America espera que o Fed realize mais duas altas de juros, enquanto o JP Morgan prevê já um aumento nessa próxima reunião de julho. Trazendo para vocês aqui o monitor do CME, basicamente temos aqui quase 70% de chance na possibilidade de um aumento de 25 pontos já na próxima reunião do dia 26 de julho, restam cerca de 40 dias para essa reunião, então muito provavelmente a gente ainda deve ver uma grande oscilação nas probabilidades
aqui dentro desse monitor, tendo em vista que teremos inúmeros dados econômicos que poderão trazer oscilações tanto positivas quanto negativas à probabilidade de estabilização ou então de possíveis novos aumentos. Trazendo para vocês as probabilidades para setembro, ainda se vê com baixíssima probabilidade as chances de mais um aumento de juros, ou seja, se configurando com possíveis mais 2 aumentos, como alguns membros do FOMC têm falado aí, como por exemplo o James Bullard falou, Rafael Bostic e alguns outros haviam comentado que ainda queriam para esse ano de 2023 2 apertos. Nesse momento as probabilidades são inferiores a 10%, mas novamente lembrando, isso aqui ainda deve oscilar bastante. Portanto, em meio a projeções aí do mercado de possibilidades de continuação de aperto monetário dos Estados Unidos se configurando para a gente 1 ou até mesmo 2 aumentos e a dificuldade de vermos ainda em 2023 ou quem sabe no início de 2024 corte de juros, é claro que as perspectivas para o curto e médio prazo para o Bitcoin não são tão positivas assim. Saindo então um pouquinho dessa quarta-feira, entrando com vocês no que aconteceu de mais importante nessa quinta, se ontem ficou marcado pela decisão de taxa de juros nos Estados Unidos com a estabilização das taxas, hoje vimos a quinta-feira marcada pela decisão da taxa de juros na zona do euro, o que de fato vimos mais um aperto monetário em 25 pontos, elevando a taxa a 4%, no entanto algo que era já projetado pelo mercado e esperado pelos investidores. Vimos outros dados importantes que foram divulgados, como vendas no varejo, preço de bens importados e exportados e pedidos iniciais por seguro-desemprego, todos esses nos Estados Unidos. Pedidos iniciais, inclusive, veio bem alinhado com o que foi divulgado na semana passada, veio um pouquinho acima das projeções, é verdade, mas ainda não preocupa muito. O que de fato preocupa os investidores foi a coletiva de imprensa do Banco Central Europeu, quando vimos aí inúmeras perguntas serem feitas à presidente do Banco Central, Christine Lagarde, e ela respondeu de forma bem hawkish ao que deve acontecer nos próximos meses em relação à política monetária lá na zona do euro. Como diz a matéria, o Banco Central não está pensando em pausa no aperto monetário, e sim controlar a alta inflação e trazer ela à sua meta de 2% anual. O que ela falou por aqui é que sim, tivemos um aumento de 25 pontos que foi divulgado hoje e muito provavelmente veremos mais um aperto em 25 pontos na próxima reunião do mês de julho, isso é quase que certo. Ela falou que esse cenário só deve mudar caso aí a gente veja dados econômicos apontando um controle muito grande da inflação e então eles podendo reconsiderar a possibilidade de estabilização das taxas. Mas isso está bem difícil de acontecer e ela inclusive aponta que não sabe qual será a taxa final de juros por lá na zona do euro, ao dizer o seguinte: ela afirmou que ainda não quer discutir sobre a taxa final, quando chegarmos lá saberemos, afirmando, acrescentando que o Banco Central Europeu busca cumprir a sua meta de inflação de 2% e não a chegar numa taxa final específica, ou seja, custe o que custar, a taxa de juros continuará sendo elevada por lá. Saindo um pouquinho com vocês desse pessimismo todo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, projeções aí de apertos monetários para os próximos meses, o que obviamente não é bom ao mercado de renda variável nem ao mercado de risco, trouxe para vocês uma notícia que é claro, visando o longo prazo, mas que é bastante otimista para quem está investindo em Bitcoin, pensa em investir ou está posicionado dentro desse mercado. BlackRock, simplesmente a maior gestora de ativos do mundo, com mais de 8,5 trilhões de dólares em ativos sob sua gestão, deve entrar com pedido de ETF de Bitcoin, disse o jornal. A possível entrada da BlackRock no mercado de ETFs de Bitcoin representa um marco significativo para a adoção e reconhecimento da criptomoeda como uma classe de ativos legítima, ou seja, eu nem preciso falar para vocês que caso isso seja concretizado, o tamanho da adoção que isso aqui vai representar é simplesmente o maior gestor de ativos do mundo oferecendo o Bitcoin como um produto para os seus clientes, ou seja, o mercado do Bitcoin e o mercado cripto deve crescer e muito caso isso aqui venha a ser concretizado, o que deixa aí projeções positivas ao mercado cripto para o longo prazo. Bom, dito isso, a gente vai chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, agradecendo a você mais uma vez por ter ficado comigo até o final, pedindo mais uma vez o seu like e claro, te encontro numa próxima.